Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos nesta ocasião tentarmos clarear algo que estávamos a referir na nossa última gravação. Estávamos a tentar mostrar, de acordo com as Escrituras, como devem saber que estávamos a falar, e tentarmos mostrar, de acordo com a Bíblia, que Deus ainda usa profetas. E acabamos mostrando que antes mesmo que Jesus venha à terra, terá que vir um profeta em primeiro lugar. Talvez isso pode parecer um pouco estranho, mas é precisamente isto que aconteceu antes da primeira vinda de Jesus. Antes de Jesus vir na primeira vinda, ele enviou João Batista, que era precisamente um precursor, segundo as Escrituras, que talvez se podemos ainda mostrar, que é no livro de Isaías 40, é no livro de Malaquias 3, onde fala a respeito de Deus enviar um precursor, alguém que iria adiante antes da primeira vinda de Jesus. Só antes da segunda vinda de Jesus, ele também prometeu enviar mais um profeta. É precisamente isso que estávamos a tentar mostrar, que antes deste mundo ser queimado, terá que vir um profeta. E este profeta não é só vir, mas ele tem uma obra específica a realizar. Queremos tentar mostrar como Jesus disse aqui no verso 10, verso 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Só esse Elias, este profeta, que estávamos a tentar mostrar que ele já veio, que é precisamente este profeta que está aqui, que estávamos a tentar abordar na nossa última gravação, e tentamos mostrar que aquela luz ali que se encontrou com Moisés na sarça ardente e enviou para tirar os filhos de Israel, esta mesma luz apareceu nesses últimos dias para comissionar este homem chamado William Branham para levar a mensagem de restauração. Eu ainda me lembro, uma vez ele estava batizando num rio chamado Ohio. Esta luz aqui desceu de dia, onde havia milhares de pessoas a serem batizadas, e a luz apareceu e saiu uma voz dentro daquela luz ali. A mesma luz que falou com Moisés, a mesma luz que falou com Paulo, saiu uma voz que disse, como João Batista, que foi enviado para preparar a primeira vinda de Jesus, a sua mensagem vai preparar a segunda vinda de Jesus. Este homem foi ungido com o espírito e virtude de Elias, da mesma maneira que João Batista havia sido também ungido com o espírito e virtude de Elias. Aqui mesmo no livro de São Mateus, diz essas palavras que estou a tentar citar aqui. Este profeta que viria nos últimos dias, ele teria uma obra específica, que é precisamente restaurar, trazer de volta o cristianismo que foi perdido. Porque, dizer a verdade, o cristianismo verdadeiro já foi perdido ao longo das eras. Temos muita coisa que podíamos citar aqui, mas eu gostaria de citar simplesmente umas duas coisas. Em primeiro lugar, vou citar o batismo verdadeiro.
Hoje em dia já temos, diríamos, tipos e tipos de batismo. Mas no meio desses batismos todos, qual é o batismo verdadeiro que os discípulos de Jesus usavam? Este profeta, quando vier, como acabei de me referir, que já veio, ele veio para trazer de volta o batismo verdadeiro que foi perdido ao longo das eras. Porque nós descobrimos hoje que há pessoas que batizam 7 vezes, há pessoas que simplesmente levantam uma bandeira e você passa embaixo daquela sombra da bandeira e dizem que você foi batizada. Há pessoas que batizam 3 vezes na água, há pessoas que simplesmente vêm com um copo de água e aspergir e dizer que você foi batizado. Mas qual é o batismo mesmo verdadeiro? Este homem chamado William Branham veio para nos mostrar o batismo verdadeiro, que talvez gostaria aqui de compartilhar convosco, precisamente a partir do livro de Atos 2. Aqui é onde os discípulos de Jesus começaram a batizar depois da morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz aqui as primeiras conversões no versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Essas pessoas queriam serem salvas, essas pessoas queriam ser cristãos e queriam se arrepender, queriam alinhar as suas vidas com o propósito de Deus. Queriam se salvar daquela geração que Deus ia destruir. E veja, da mesma maneira que qualquer um de nós desejando escapar à corrupção que está no mundo, o pecado que está no mundo, há um caminho pelo qual Deus estabeleceu. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só é desta maneira que uma pessoa deve ser salva. Arrepender-se em primeiro lugar, ver os seus caminhos errados e arrepender-se deles. Se bebia, se fumava, se roubava, seja lá o que você fazia, você tem que se arrepender, confessar, pedir a Deus para Ele lhe perdoar. Depois de você se arrepender, tem que ser batizado na água. Não com água, mas na água. Mergulhado na água. Não aspergido, mas mergulhado. Porque ser batizado é um sinal que você está a mostrar que crê que Jesus morreu e foi enterrado. Portanto, você tem que ser mergulhado na água. E Jesus foi enterrado e no 3º dia levantou dos mortos. Só você tem que ser levado, mergulhado na água e levantado para perdão de pecado. E depois de você ter sido perdoado os pecados, Deus lhe dá o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, quando vem em você, isto leva você a uma dimensão em que os pecados que você fazia já não podem influenciar. Dá a você graça para vencer o mundo, para vencer todas as tentações, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Só o batismo do Espírito Santo capacita o crente para vencer todas as obras da carne. E a Bíblia continua aqui dando a promessa, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com outras palavras, isto testificava e os exaltava, dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. É desta maneira que um se torna cristão, quando se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fora deste batismo, você não tem nenhum relacionamento espiritual com Deus. Este profeta vem para nos trazer de volta a este batismo verdadeiro. Se você ainda não foi batizado de acordo com as escrituras que estamos a citar, ainda há possibilidade de você ser batizado. Porque vejamos aqui mais uma outra escritura aqui, no livro de Atos, como que Paulo, porque ali onde nós já acabamos de citar, foi Pedro que ordenou para que as pessoas fossem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui no mesmo livro de Atos 19, ele ordena de novo que as pessoas sejam batizadas. E até ele ordena que as pessoas fossem batizadas de novo, porque não tinham sido batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler a partir do versículo 4 de Atos 19. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram língua e profetizaram. Já estamos aqui de novo, voltamos à continuidade de profetizar depois de João Batista. É desta maneira que as pessoas devem ser batizadas, na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, e receber o Espírito Santo. Este profeta foi enviado para nos trazer de volta a este batismo que havia sido perdido. Dotou-se muitos batismos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Se você procurar na Bíblia, não vai apanhar nenhuma pessoa que foi batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Tenta procurar no livro de Atos, não vai apanhar. Alguém talvez diria: mas Jesus disse para que assim fosse. Estava a falar com esses discípulos, mas quando chegaram, eles tinham a revelação daquilo que representa o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso batizaram aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E talvez poderíamos ainda tentar irmos e, digamos, mostrar como é que foi feito no livro de Atos 8. Aqui, Atos 8, vou começar a partir do versículo 35. E então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, e anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Tinham que descer à água. Não desceu e buscou água no seu corpo para vir o aspergir. Só o batismo verdadeiro é ser mergulhado na água, significando que você crê que Jesus morreu, foi enterrado e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. É uma das coisas que este profeta tinha que vir restaurar, porque Deus sabia de antemão que nos últimos dias muita coisa apareceria, muitos batismos errados iam serem aplicados ao longo das eras. Mas aqui Deus, pela sua misericórdia, vem para nos trazer de volta o batismo verdadeiro, que nos leva para sermos cristãos de verdade, não manufaturados, não cristãos nominais,
mas cristãos nascidos de novo, que têm direito à recepção do batismo do Espírito Santo. Eu queria talvez ainda colocar mais uma outra coisa que este profeta vem para restaurar ou trazer de volta, que foi perdido ao longo das eras. E é uma das coisas, como eu dizia uma vez, que é uma das coisas que eu ainda não vi ser feito a nenhuma parte. Estou a ler aqui no livro de São João 13. Jesus fez alguma coisa aqui que eu queria compartilhar convosco e talvez tentar dizer que é uma das coisas que este Elias tinha que vir para restaurar. Estou a ler a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão, que o atraísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugando-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de atraído. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou os vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Esta é uma das coisas que a igreja perdeu. Talvez eu poderia perguntar a qualquer um que nos ouve neste momento: já tiveste esse privilégio de ser lavado o seu pé na sua igreja? Já viste em nenhuma igreja isso ser realizado? Isto foi perdido ao longo das eras. Mas Jesus está dizendo aqui, deu-nos um exemplo para que possamos lavar os pés mutuamente. É o que os crentes devem fazer. Mas isto havia sido perdido ao longo das eras. Mas ele nos envia um profeta para nos trazer de volta aquilo que ele quer que o seu povo faça. Deus enviou este profeta com uma mensagem. E eu simplesmente abordei essas duas coisas: lava-pé e o batismo verdadeiro. Se tudo correr bem, poderemos mostrar como essas coisas são feitas
Poderemos fazer um pequeno vídeo e mostrar como se faz lava-pé, como se batiza na água de uma maneira assim correta, escriturística, a maneira que os discípulos de Jesus faziam. Porque estamos a viver num momento em que muita falsidade invadiu o cristianismo. Só Deus lhes abençoe ricamente.